Fala pessoal, tudo bom? Vamos continuar essa história aqui do Sol, aqui, o movimento do Sol. Então, Shukadeva Goswami fala, né? Meu querido rei, como se afirmou antes, os eruditos dizem que o Sol viaja em torno da montanha Manasotara, num círculo cuja extensão é de 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros. Na montanha Manasotara, diretamente a leste do Mero, há um local conhecido como Devadhani, propriedade do rei Indra. Então, essa montanha tem as 4 direções. Ao leste fica Indra, ao oeste fica Varuna, ao sul fica Yamaraj e ao norte fica a Lua. Então, o Sol percorre tudo isso aí, né? Com seus movimentos. Está descrevendo aqui, ó, que o Sol, o Deus do Sol, na realidade, é a quadrígula do Deus do Sol que percorre, né? Todas essas direções, né? Como numa prensa de extração de óleo e sementes, essa presa, tem um eixo, essa roda dessa quadriga tem um eixo que está segurado em Dhruva Loka e um outro raio que está fixa para cima, né? Então, assim, é uma quadriga diferente. Calcula-se que o carro da quadriga do Deus do Sol, o tamanho dele, ele tem 46 milhões de quilômetros, olha só, o comprimento. É muito inconcebível para a gente, né? Embora ele fique sentado diante do Deus do Sol e ocupe-se em dirigir a quadriga, o controlador de cavalos, Arunadeva, fica olhando para trás em direção ao Deus do Sol. Do mesmo modo, falando aqui, ó, meu querido rei, em sua órbita, através de Burmandala, o Deus do Sol percorre uma distância, né, como já falou, né, de 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros, a velocidade de 25 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. Aí o rei Parikshit perguntou, né, meu querido senhor, é porque ele falou que às vezes o Sol mantém o Monte Sumério à sua direita, mas às vezes à esquerda. Ele não está entendendo essa história, né? Ele fala assim, ó, meu querido rei, já revelaste que a verdade que o supremamente poderoso Deus do Sol viaja em volta de Dhruva Loka, mantendo Dhruva Loka à sua direita. Contudo, ao mesmo tempo, ele fica diante do signo do zodíaco e mantém o Sumero e Dhruva Loka à sua esquerda. Então, como é que é isso? Não está entendendo, simultaneamente de um lado e do outro. Shukadeva Goswami ficou assim confuso, aparentemente, né? Shukadeva Goswami fala assim, quando uma roda de oleiro move-se e pequenas formigas localizadas sobre essa grande roda e move-se com ela, pode-se ver que o movimento delas é diferente do movimento da roda, porque ora elas aparecem numa parte da roda e outra na outra parte. Imagina uma roda de um oleiro, né? De um oleiro. E as formigas estão lá, elas estão com outro movimento. Então, aparentemente, elas estão uma hora à esquerda, uma hora à direita, mas todas estão em cima da roda do oleiro, né? Interessante, as formigas aqui. Do mesmo modo, os signos e as constelações com Sumero e Dhruva Loka à sua direita movem-se com a roda do tempo e o Sol e os outros planetas, que parecem formigar. Movem-se com eles. Contudo, com diferentes movimentos, o Sol e os planetas são vistos em diferentes signos e constelações. Isso indica que o movimento deles é diferente do movimento do zodíaco e da própria roda do tempo. Então, o universo, as constelações estão movendo e o Sol tem outro movimento. Então, aparentemente, né, que uma hora da direita, uma hora da esquerda, mas é como uma formiga, né, na roda de um oleiro. Essa analogia é muito boa. O Deus do Sol é uma manifestação de Vishnu, de Narayana, né? Quando o Sol... assim, o tempo que o Sol leva para percorrer a metade do espaço exterior chama-se Ayana, e seu período de movimento do norte ao sul. O Deus do Sol tem 3 velocidades, né? Uma lenta, uma rápida e uma moderada. Então, tem parte do ano que o Sol é mais lento, né? Por exemplo, no verão, os dias são mais longos e a noite é mais curta. No inverno, ao contrário. No inverno,
os dias são mais longos e as noites, no inverno, os dias são mais curtos e as noites são mais longas, né? Está falando sobre isso aqui. Então, numa distância de 1.200.000 quilômetros acima do raio do Sol está a Lua, que viaja com mais velocidade que o Sol. A Lua anda mais rápido que o Sol. Em 2 quinzenas, a Lua viaja o equivalente a sua avançada do Sol. Em 2 dias e um quarto, ela perfaz um mês do Sol. 2 dias e meio, a Lua perfaz um mês do Sol. Em um dia, ela perfaz uma quinzena do Sol. Então, um dia da Lua equivale a uma quinzena do Sol. Diferente o movimento, né? Como está repleta de todas as potências, a Lua representa a influência da suprema personalidade de Deus. A Lua é a deidade que predomina a mente. Olha aí. Portanto, o Deus da Lua chama-se Manomaya. Ele também chama-se Anamaya, porque da potência todas as ervas e plantas. Chama Amrita Maya, porque é a fonte de toda a vida. A Lua é a fonte do néctar, né? A Lua satisfaz os semideuses e os pitas e seres humanos, os animais, os pássaros, os répteis e as árvores, né? Todos ficam satisfeitos com a presença da Lua. Portanto, a Lua também é chamada de Sarvamaya, onipenetrante. A Lua representa uma representação do Sol, de Krishna, né? Krishna fala, né? O Sol e a Lua são os meus olhos, né? Eu estou vendo tudo através do Sol e da Lua, né? E aqui fala, né, que acima da Lua, né, muitas estrelas localizadas acima da Lua, pela vontade suprema, a personalidade de Deus, elas estão fixas na roda do tempo e assim giram com o Monte Sumero à sua direita, sendo que esse movimento é diferente do movimento do Sol. Existem 28 estrelas importantes lideradas por Abhijit. Então tem muitas estrelas, né? São 28 estrelas, e a estrela liderada por Abhijit que é a mais importante. A estrela aqui mencionada, as estrelas estão a 2.500.000 quilômetros acima da Lua. Olha só. E estão, portanto, a 6.500.000 quilômetros acima da Terra. Então, isso aqui está mostrando, né, que tem a posição dos astros, dos planetas, é diferente do que nós conhecemos, né, normalmente, né. Assim, que, por exemplo, tem um Marte, né, está acima da Lua, Mercúrio acima da Lua, né, assim, Marte acima de Mercúrio. Então são posicionamentos. Alguns coincidem, né? Alguns cálculos coincidem, né? Depois fica Júpiter e acima de Júpiter fica Saturno. É como o nosso sistema solar mesmo, né? Mas é um pouco diferente o dimensionamento, né? Assim. Shukadeva Goswami, ele continuou: meu querido rei, a 16 milhões de quilômetros acima do planeta dos sábios fica o lugar onde os estudiosos eruditos descrevem como a morada do Senhor Vishnu. Lá, o filho de Maharaj, o Tanapada, Dhruva Maharaj, né? O grande devoto Dhruva Maharaj, ainda reside com a fonte vital, né? Com uma fonte vital das entidades vivas. Olha só, Dhruva Loka. Assim, os sábios, todo mundo circula Dhruva Loka, né? Já descrevi a atividade do Maharaj, já te descrevi as atividades gloriosas de Maharaj Dhruva Loka, Dhruva, no chamado Bhagavatam. Então, ele já falou, né? Eu já falei sobre Dhruva Maharaj, mas ele está falando agora sobre a morada de Dhruva Maharaj, que é Dhruva Loka, que é o centro do universo. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo.